Olá, bom dia a todos. Agradecemos mais esta oportunidade de podermos trazer um tema relacionado ao Evangelho de Jesus. E o tema que eu escolhi para hoje, gente, é um tema que traz grandes reflexões para mim mesmo, né? Então é de grande serventia para mim e a gente trouxe como oportunidade, então, de ressaltarmos mais alguns dos ensinamentos do Mestre através de Allan Kardec, né? O codificador, então. O tema de hoje ele se chama O Homem de Bem. O Homem de Bem ele está presente no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Sede Perfeitos, e está lá no item 3. Né? Então, pensando no Homem de Bem, vamos ver o que Kardec nos trouxe lá na Gênese, no capítulo 3, item 1. E quando ele coloca lá sobre a origem do bem e do mal. Então Kardec diz assim: sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo este princípio todo sabedoria, todo bondade, todo justiça, tudo o que dele procede deve participar de seus atributos. Ou seja, não há nada que não possa vir de Deus que não seja pautado, né, consolidado, alicerçado nesses itens de bondade, de justiça, né, e de sabedoria. E ele continua: nada pode produzir de insensato, ou seja, isso que parte de Deus, né, nem de mal e nem de injusto. O mal que observamos não deve, pois, ter a sua fonte nele. Então, se a gente começa a perceber, segundo, né, essas orientações de Kardec lá na Gênese, que o mal não pode partir de Deus, de onde é que parte esse mal, então? Então Kardec diz assim, que os males de todas as espécies, físicos ou morais, que afligem a humanidade, apresentam duas categorias que importa distinguir. São os males que o homem pode evitar e aqueles que independem da sua vontade. Por exemplo, males que independem da vontade do homem são os flagelos naturais. Isso é um exemplo de males que não tem como nós... podemos até minimizar isso, mas evitar uma enchente, um terremoto, isso nós ainda não conseguimos resolver este tipo de problema, né? Às vezes nos antecipamos, minimizando então os danos, mas a gente não consegue fazer com que um terremoto, por exemplo, não se ocorra, um maremoto, um tsunami, algo desta natureza. Então esses são males que nós não podemos evitar. E segundo o que Emmanuel sempre nos alerta, né, é que eles são inerentes do tipo de planeta em que nós ainda habitamos. Ou seja, um planeta de provas e expiações que está evoluindo, né, para um planeta de regeneração. Estamos já vivendo esse período de transição, que Allan Kardec muito bem coloca também lá na Gênese, que os tempos são chegados, né? Ele já comenta lá 160 anos atrás, mais ou menos, desse período que nós estamos passando e por isso algumas dificuldades maiores nós estamos vivenciando. Né? Então ainda, né, nesse tema de homem de bem, sobre o bem e o mal, na questão 630 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta o seguinte: como se pode distinguir o bem e o mal? Então a gente percebe sempre que as perguntas de Kardec, né, não há uma pergunta dentro do Livro dos Espíritos ou em qualquer outro da obra de Kardec que não tenha uma serventia. Né? A gente percebe que ele fazia várias reflexões antes de perguntar algo, e sempre com o intuito de um grande aproveitamento para nós mesmos. Né? Então a resposta nessa pergunta, né, como se pode distinguir o bem e o mal, a resposta dos Espíritos é a seguinte: o bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus. Olha, então nós voltamos no começo aqui, que é o que Kardec colocou lá na Gênese. Né? Então o bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus. E o mal, tudo aquilo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar com a lei de Deus, e fazer o mal é infringir esta lei. Allan Kardec, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, neste capítulo onde está as suas
elucubrações, os seus pensamentos a respeito do homem de bem, ele elenca algumas características do homem de bem, que eu vou comentar aqui conosco, e tenho certeza que muitos de nós, né, já vamos nos identificar que possuímos algumas dessas características já em nós mesmos, e outras nós estamos a caminho, né, à procura de melhorias, e um dia chegaremos à perfeição, como assim é nos ensinado na doutrina espírita. Então, Allan Kardec descreve o seguinte, que o homem de bem, ele exerce com a maior pureza, então sem qualquer interesse, sem qualquer possibilidade de troca, né, ou de uma moeda de troca, de barganha, ele exerce o senso de justiça, de amor e de caridade. Então, sem contaminações, né, sem essas contravenções ou essas convenções do mundo que nos convidam às vezes a realizar determinados atos, mas sempre pensando em algum benefício, né? Embora Emmanuel diga que é melhor a gente fazer o bem com segunda intenção, ou seja, pensando em algo em troca, do que não fazer o bem. Então a gente percebe que estar alinhado com algo que é bom, que vai trazer algum benefício para alguém, mesmo ainda que com as nossas imperfeições, nós pensamos que estamos fazendo isso para receber algo em troca, mesmo assim Emmanuel diz que ainda é válido, é melhor fazer o bem do que o mal. Então Allan Kardec diz que o homem de bem ele reflete sobre as suas ações, né? E ele sempre se questiona se fez todo o bem que podia fazer, numa determinada situação da qual ele participou, né? Também se empenha em fazer aos outros tudo aquilo que gostaria que os outros lhe fizessem. Isso é uma máxima de um dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Fazer aos outros aquilo que gostaria que os outros nos fizessem. E nos é dito que o dia que nós, como seres humanos, como espíritos em evolução, conseguirmos realizar isso, né, fazer aos outros aquilo que gostaria que os outros nos fizessem, nós certamente não viveremos mais em contendas, em desavenças, não viveremos mais situações prejudiciais aos outros, e sabemos que quando nós prejudicamos o outro, na verdade estamos prejudicando a nós mesmos, né? Como diz Divaldo Pereira Franco, o mal que eu faço aos outros é o que me faz mal, e não o mal que os outros me fazem, né? Continuando então nas características do homem de bem, Kardec diz que é um homem que tem fé no futuro, ou seja, assim ele coloca os bens espirituais acima dos bens passageiros. Então já há essa noção de que tudo que nos é dado aqui é por acréscimo de misericórdia de Deus, né? De que as situações, os títulos que nós temos, aquilo que nós conseguimos aqui, seja do ponto de vista material, ou seja do ponto de vista de posição social, o homem de bem já tem a noção de que isso é passageiro, isso é transitório. E se ele tem fé no futuro, isso traz alento a ele de certa forma. Ele consegue lidar com os problemas ao longo de sua vida com maior aceitação. Então ele aceita melhor as suas dificuldades, né? Sem reclamações, fazendo com que, ou extraindo lições dessas dificuldades para o seu aprimoramento. E aprimoramento principalmente de que característica? De características do ponto de vista moral, tá? De sua evolução moral. E Kardec comenta que o homem de bem, ele faz o bem pelo bem. Ou seja, mais uma vez frisando que não há intenções de fazer o bem para se ter um benefício ali na frente, né? Que entende que isso naturalmente, se ele está cooperando no bem, naturalmente ele está cooperando com a seara de Jesus, por mais simples que seja, e que isso já é um acréscimo e o melhor que ele poderia ter, né? Retribui o mal com o bem, então não é uma pessoa que procura pagar o mal, né, com outra maldade, e esse retribuir o mal com o bem está totalmente alinhado com o episódio em que Jesus solicita em que se dê a outra face, né? Quando lhe baterem uma face, ofereça a outra. Então isso, por alguns é interpretado como uma fraqueza, né? Mas Jesus jamais nos convidaria a isso. Sempre seus ensinamentos encerram grandes reflexões para nós. Então o que é dar essa outra face? Dar a outra face é justamente mostrar a face do bem, aquele um que nos agride,
ele também sempre nos convida que devamos orar por aqueles que nos caluniam, aqueles que nos perseguem. E eu creio que Jesus entende que aquele que provoca isso ao trem, né, é uma pessoa que está enferma, que está necessitando então de nossa oração, como algo que possa se refletir no equilíbrio dessa pessoa, né, como se fosse um bálsamo, como se fosse um tratamento. Então essa é a retribuição do mal com o bem, que o homem de bem já conseguiu angariar isso para ele, já fez uma introspecção, né, em relação a isso, já é um atributo que ele possui. Também o homem de bem pensa primeiro nos outros e depois em si. Né? Respeita todas as convicções sinceras e não amaldiçoa quem não pensa como ele. Então consegue entender que cada um de nós tem um momento, que cada um de nós tem uma opinião e que às vezes aquele que nos critica, muitas vezes é alguém que está nos fazendo melhorar, né? Como nos ensina Chico Xavier. E sempre aquele que nos causa crítica, a gente não deve, no primeiro momento, reagir e pensar nesta pessoa de forma a quase que ter raiva, ódio, né? E sim pensar, bom, essa crítica que está sendo feita, ela é justa? Se ela for justa, será que não é um ponto que eu necessito de melhorar? Então esses espíritos que são mais evoluídos, né, eu citei Chico Xavier aqui como um deles, eles sempre já têm esse entendimento, né, de ver as dificuldades de forma diferente, de tirar o personalismo, né, eles já são espíritos mais maduros, que já saíram dessa infantilização que às vezes nós eu vou falar nós, mas eu me coloco nisso, né, eu vou falar por mim, que às vezes a gente se pega ainda reagindo a determinadas situações, quando na verdade deveríamos silenciar, refletir, primeiro pensar e não reagir, né? E sim depois agir. Então essa é mais uma característica do homem de bem, segundo Allan Kardec. Ele também não alimenta o ódio, nem rancor, nem a vingança. Perdoa e esquece as ofensas e procura ressaltar os benefícios. E olha que interessante, Kardec coloca nesse item, não apenas perdoa, né? Ele descreve da seguinte forma, perdoa e esquece as ofensas. Então, é diferente, porque perdoar, eu creio que a maioria de nós, né, consegue perdoar com mais facilidade, talvez, do que esquecer. Às vezes a gente perdoa uma pessoa por algo que nos magoou, mas ou alguma situação, ou quando a gente revê essa pessoa, às vezes a gente relembra daquele episódio. E o que Kardec diz aqui é que o homem de bem, ele já conseguiu esse atributo, e que nós estamos buscando, obviamente, né? Que é o atributo de esquecer. Olha, eu te perdoo e daqui para frente a gente vai começar algo novo e melhor. E já não lembra mais com aquele rancor. Às vezes, né, mais uma vez eu vou falar de mim, demora alguns anos, alguns meses, algumas semanas, ou dependendo de quem for, algumas horas apenas, para a gente esquecer. Mas a gente consegue, né? Então está aqui um exemplo do que nos convida, né, a fazer esse esforço para melhorar. Porque sem esforço e sem disciplina, a gente não consegue também dar esse passo para frente que todos nós estamos diariamente, né, buscando. E Deus, nosso Pai, o Mestre Jesus, que são aqueles que nós sempre nos comunicamos por meio de nossas preces, eles certamente sabem do quão a gente se esforça para não cometer os erros que a gente ainda eventualmente acaba cometendo, né? Kardec também descreve que o homem de bem é indulgente com as fraquezas dos outros, pois sabe que também precisa de indulgência. E aí ele faz uma menção àquele episódio conhecido de todos nós, né, que é da mulher adúltera, né? Quando Jesus diz então, aquele que não possuir pecado ou que não estiver em pecado, que atire a primeira pedra. E é justamente isso, né? Quem de nós ainda está totalmente livre de qualquer reprimenda? Mas esse episódio ele traz um ensinamento extremamente profundo de Jesus, que primeiro ele faz o acolhimento, né, daquela situação em que ele vê uma pessoa também enferma necessitando de amparo, de acolhimento, antes do seu apedrejamento que estava iminente, né? Então ele acolhe. Se ninguém te julgou, eu também não julgo, ele diz para a mulher. Mas vá e não peques mais. Então olha como Jesus está sempre nos ensinando, né? Primeiro ele acolhe essa pessoa necessitada.
e depois ele fala, vai, não peques mais. Esse vai, não peques mais é o quê? Reflita sobre o seu erro. Procure com todo o esforço que você tiver, não continuar errando. Pelo menos nesse quesito em que você agora se encontra em aflição. Então é um ensinamento muito grande que Jesus vem nos trazer e Kardec frisa isso aqui, né? Então o homem de bem, ele é indulgente com a fraqueza dos outros, porque sabe que também precisa de indulgência. Evita comentar as imperfeições do próximo, justamente alinhado com isso, né? Que sabe que do mesmo jeito que a gente precisa de indulgência, é porque nós temos imperfeições. Nós ainda vamos errar, né? Mas procurando um acerto, obviamente. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos a expensas de outrem. O que é expensas? É às custas de outrem, né? Então, às vezes, a gente se vê ainda numa situação quase de nos sobressair, na verdade, diminuindo, às vezes, um colega, diminuindo alguém numa determinada situação. E é isso que Kardec está dizendo aqui, que os homens de bem eles já não procuram fazer mais isso. Se ele, por algum motivo, se destaca, e isso não é porque ele tem a grande intenção, e simplesmente é um reflexo das suas atitudes, do modo de vida que ele já conseguiu entender e como ele vem trabalhando, né? Então ele complementa dizendo que o homem de bem evita exaltar a si mesmo e ressalta sempre as qualidades do próximo. Numa de suas lições, Emmanuel diz que a gente não tem ideia do valor que é, às vezes, nós deixarmos que o nosso colega, seja de trabalho ou de convívio, que ele vá para frente e que nós nos freemos um pouco. Isso é um convite a nós, talvez, diminuirmos a nossa característica tão competitiva ainda, que muitas vezes necessitamos de competir para chegar a determinado lugar, sempre com medo, né, de perder algo, ou às vezes isso está relacionado à nossa vaidade. Então, até quando, né, que nós vamos pensar desta forma? Esse é um convite, então, para que nós pensemos que para o outro é importante também ele se destacar, e não apenas nós mesmos, né? E que isso, perante aos olhos do mundo, às vezes pode parecer a falta de competição, a falta de vontade, a falta de ânimo em realizar as coisas, quando na verdade a gente sabe que não é, né? Jesus não necessitou de pedir nenhuma posição, não necessitou de criar nenhum palácio para ele, muito pelo contrário. Foi a sua simplicidade que fez com que todos começassem a prestar atenção nele e a sua sabedoria, né, nos ensinando então a como viver e conviver melhor. O homem de bem também não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode ser-lhe retirado. Ou seja, tudo que nós temos aqui é de empréstimo, né? Até esse corpo nosso, que vem como empréstimo, porque quando nós desencarnamos, isso também fica aqui. Então, as exigências do dia a dia, as convenções do dia a dia, as nossas tribulações, as preocupações, as nossas contas para pagar, tudo que temos que resolver, às vezes isso nos abafa um pouco, né, dessa conexão com algo que é um pouco mais elevado, e a gente esquece por alguns momentos, ou pelo menos eu me esqueço por alguns momentos, que falo, olha, você está aqui de passagem de novo, meu amigo. Você está aqui transitoriamente. Então por que tanta aflição? Por que valorizar tanto determinadas coisas e esquecer de se tornar uma pessoa melhor? Alinhado sempre com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso caminho a ser seguido. O homem de bem usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito de que terá que de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que pode dar aos seus bens é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Então, olha como é importante nós termos essa medida, né? De prestarmos atenção se o que nos foi concedido por acréscimo, o que Deus nos permitiu desenvolver, o que nós conseguimos acumular, seja de riqueza, né, ou seja de bens espirituais, nós estamos utilizando isso de que forma? É apenas para as nossas paixões, para satisfazer os nossos gozos? Se for apenas para isso, nós não estamos no caminho correto, conforme nos alerta aqui Allan Kardec tão assertivamente.
Na ocupação de cargos em que gerencia pessoas, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante a Deus. Usa da autoridade para levantar o moral das pessoas e não para esmagar com o seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. Então, nesse item, Allan Kardec comenta que o homem de bem, embora esteja gerenciando pessoas, como ele coloca aqui, né, cuidando de pessoas num cargo mais alto, ele não procura tratar essas pessoas com subalternidade, com falta de educação, né? E sim, se preocupa sempre com o zelo, com a forma de tratar melhor aqueles que estão subordinados a ele, né? Demonstrando assim a preocupação em relação ao próximo. Atitudes de bem dependem do grau de maturidade, de sensibilidade e de evolução que o espírito alcançou. Assim sendo, Kardec então fecha esse item dizendo, por exemplo, lembrando-nos novamente, né, a respeito dos bons espíritas, e que ele diz que reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más tendências. Isso está nesse capítulo, né, de Sede Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo, mas é uma das perguntas que Kardec faz e que é explicado também pelos Espíritos lá no Livro dos Espíritos, né? Então veja que o bom espírita, né, reconhece-se pela sua transformação moral, pela vontade em dominar suas más tendências, pelo seu esforço. Ou seja, que nenhum de nós está em nível de perfeição ainda. Somos poucos, né? E temos alguns exemplos de espíritos mais evoluídos, mas somos poucos ainda que estamos totalmente isentos, né, de melhorias a serem realizadas. Na questão 632 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte: o homem que está sujeito a erros não pode se enganar na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando na realidade faz o mal? Olha que pergunta interessante, né? Porque às vezes nós nos indagamos isso. Eu dei um castigo lá para o meu filho por determinada situação. E às vezes a gente se pergunta, será que eu realmente estou realizando o bem para ele, né? Buscando mostrar a ele que é necessário às vezes disciplina, que é necessário seguir o caminho correto para que sofra menos, ou será que eu estou realizando algum mal, não deixando com que ele também possa exercer as suas características, né? Tomando cuidado para que nós não venhamos a sufocar aquele que está sob nossa tutela. Porque Emmanuel também diz que nós não devemos imprimir o nosso ritmo a tal ponto que aquele que convive conosco tenha que ser do jeito que nós desejamos e não como ele realmente é, porque isso gera angústia e aflição. Então olha a pergunta de Kardec, né? O homem que está sujeito a erros não pode se enganar na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando na realidade faz o mal? Resposta dos Espíritos: Jesus vos disse: vede o que quereríeis que se fizesse e não se fizesse para vós. Tudo está nisso, não vos enganareis. Então a gente volta um pouco lá no começo, né, deste item, quando Kardec comenta que fazer os outros, o homem de bem pensa, né, nessa máxima de Jesus, em fazer os outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Se isso realmente, ou nós vamos chegar nisso, né? Quando chegarmos nisso, como espíritos que convivem, né, como coletividade, certamente a maioria dos problemas que nós enfrentamos hoje desaparecerão, né? Porque procuraremos não competir, e sim nos unir para nos ajudarmos em qualquer ocasião. Na pergunta 643 do Livro dos Espíritos, relacionados ao bem ainda, Kardec pergunta o seguinte, haverá pessoas que pela sua posição não tenham possibilidades de fazer o bem? Olha que pergunta inteligente, porque às vezes nós conversamos, né, com algumas pessoas, assim, mas eu não encontro condição de fazer bem para ninguém, eu não tenho condições, como é que eu vou ajudar alguém se eu necessito muito de ajuda? E isso a gente ouve muito, principalmente do ponto de vista material, né? E a resposta dos Espíritos é: não há ninguém que não possa fazer o bem.
Somente o egoísta não encontra jamais oportunidade. Bastará estar em relação com os outros homens para encontrar ocasião de fazer o bem. E cada dia da vida dá oportunidade a qualquer que não esteja cego pelo egoísmo. Porque fazer o bem não é ser caridoso, mas ser útil na medida do vosso poder, todas as vezes que vosso concurso pode ser necessário. É claro que porque fazer o bem não é só ser caridoso, a gente sabe que fora da caridade não há salvação. Kardec já nos ensina isso. Mas que essa caridade aqui, do ponto de vista material, ela não é a única que pode ser feita. Ouvir alguém que está necessitado, às vezes, de se abrir, de se desabafar, a gente ter tempo de realmente sentar e ouvir essa pessoa. E claro, se a gente tiver condição de dar um conselho para ajudar muito bem, mas se não tiver, pelo menos ouvir. Isso já é caridade. É uma forma de caridade, a gente poder ouvir os outros. E no dia a dia tão atribulado que a gente vem vivendo, às vezes a gente não tem tempo para ouvir a nós mesmos, ter aquele tempo de fazer uma introspecção por alguns minutos e ouvir o que é que nós temos a dizer a nós mesmos. E se não conseguimos ouvir a nós mesmos, muito menos a gente se desprende para poder ouvir alguém que às vezes é do nosso círculo familiar, um filho, uma filha, a esposa, o marido, e que está necessitado de conversar, e que a gente passa o dia trabalhando, e à noite quando deita e vai fazer uma prece, às vezes até dorme no meio da prece, de tão cansado que está. Mas a gente precisa reservar um tempo para nós, para fazer essa conexão com aqueles que são os nossos entes queridos. Na questão 277 do livro O Consolador, gente, é um livro muito bom. Ele é a psicografia do Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E é um livro de perguntas e respostas. Então é perguntado lá na questão 277 o seguinte: os espíritos elevados, como os profetas antigos, devem ser considerados como anjos ou como espíritos eleitos? E eu acho interessante essa questão porque foi a primeira vez que eu ouvi falar de espíritos eleitos. E Emmanuel responde o seguinte: para a nossa compreensão, a palavra anjo, neste passo, deve designar somente as entidades que já se elevaram ao plano superior, plenamente redimidas, onde são escolhidas na tarefa sagrada daquele cujas palavras não passarão. Eu entendo que seja Jesus, as palavras que não passarão. Então, sob a tarefa sagrada dele, ele é o responsável pelo nosso orbe, então eu penso que seja ele. E o eleito? Emmanuel diz assim: o eleito, porém, é aquele que se elevou para Deus em linha reta. Olha que interessante. Sem as quedas que nos são comuns, sendo justo afirmar que o orbe terrestre só viu um eleito, que é Jesus Cristo. Então Emmanuel nos faz refletir, pelo menos aqui, que o que é um espírito eleito? Um espírito perfeito, mas o espírito eleito, como é dito aqui, é aquele que caminhou na sua trajetória de evolução espiritual sem cometer os erros comuns à maioria de nós todos. E aí ele cita Jesus. Acho uma informação muito interessante. É um caminho que nós vamos seguir, provavelmente eu não como eleito, pelos erros cometidos, mas certamente um dia seremos espíritos evoluídos, a exemplo de anjos, como é dito aqui nessa pergunta também. Então, pensando nesse homem de bem, eu gostaria de comentar uma história com vocês também, que é uma passagem de Jesus, e que envolve justamente aquela passagem de Jesus com Zaqueu. E essa descrição ela é feita pelo Espírito Humberto de Campos sobre a psicografia de Chico Xavier. E ela é dita como o servo bom. Então, era comum essa condenação da riqueza pelos apóstolos, de que não se deveria acumular riquezas, deveriam ser distribuídas com as outras pessoas. Isso, através dos ensinamentos de Jesus, eles tinham plena noção disso, e era um assunto que sempre estava à tona entre o grupo deles ali. E a ponto de que às vezes Tadeu chegava a comentar nas pregações ali ao redor do lago, de que todos deveriam se desfazer de suas riquezas, deveriam distribuir as suas riquezas para os mais necessitados e permanecer apenas com o estritamente necessário.
Filipe, que participava desse tipo de pensamento também, Filipe chegava a dizer que um homem não deveria ter mais do que uma camisa, e o restante que ele deveria ter era simplesmente para a sua subsistência. Né? Mas tinha Levi, né, que era o antigo coletor de impostos, né, Levi, que é Mateus. Nessas contendas, ele fazia sempre um contraponto. Então ele dizia, olha, mas nós precisamos tomar muito cuidado com aqueles que fingem ser mendigos ou que fingem ser miseráveis, que fazem isso para justamente explorar o outro, seja o governo da época, que para alguns miseráveis dispunha, né, de algumas ajudas, vamos dizer assim, de alguns subsídios, né? E ele citava que várias vezes, quando ele estava coletando impostos no templo, alguns homens que ele sabia que realmente eram detentores de condições melhores, se vestiam realmente como mendigos para irem até o templo, pedir para que fossem eximidos de seus pagamentos de impostos. Né? Então, ele alertava para isso, falava, olha, mas se nós não tomarmos cuidado, se não formos vigilantes, nós podemos ser enganados, procurando doar tudo, né, que é de riqueza para aqueles não necessitados, porque no meio desses não necessitados há pessoas que estão agindo de má fé. E aí Simão Pedro entra na conversa também, falando, mas nós não devemos nos esquecer de que Deus sempre nos ampara, e Ele vai sempre nos conduzir à melhor posição. Então devemos ajudar o necessitado, porque Deus vai nos amparar no que vai ser correto e no que vai ser errado. E aí Levi, não contente, né, retruca então Simão Pedro e diz, olha, não só pessoas que se vestiam como mendigos, né, falsamente no templo, também vi muitas pessoas que eram donos de latifúndios dilatados se colocarem em posição de miserabilidade para que os impostos deles não fossem cobrados no templo. E aquela conversa era uma conversa de justificativas e rebates e réplicas e tréplicas, e Jesus sempre escutando aquilo, e Jesus não interferiu naquele momento, mas pensando que no momento oportuno, né, quando ele tivesse uma oportunidade adequada, ele iria fazer os esclarecimentos necessários aos seus apóstolos. E esse momento necessário, ele surgiu justamente quando Jesus sai da Galileia para fazer a sua viagem derradeira, então, até Jerusalém. Mas quando ele sai da Galileia, ele passa primeiro por Jericó, entre pequenas cidades que tinham antes, e Jericó era justamente onde morava Zaqueu. Então as pessoas, né, Zaqueu era uma delas, já conheciam os prodígios de Jesus, né, do Messias naquela época, ele já era famoso. E nessas estradas que Jesus ia passando com seus apóstolos, as pessoas então se dispunham ao longo da estrada, principalmente na entrada das cidades, para ver a figura de Jesus. Porque realmente eu imagino que deve ser maravilhoso, né, poder ter visto o Mestre. Tamanho era o seu porte imponente, mas não de soberbo. Né? Isso já dado a natureza de grande evolução do seu espírito. E Zaqueu, que era um homem republicano, né, publicano, perdão, e os publicanos naquela época eram ditos como homens reprováveis, homens pecadores, homens de muita fortuna, e muitas vezes se dizia que os publicanos angariavam a sua fortuna de forma ilícita, né, porque eles também eram chefes dos coletores de impostos, então sempre tinham essa visão em relação aos publicanos. Mas Zaqueu era tido como um publicano muito eficiente, mas ao mesmo tempo muito enérgico. E ele era de baixa estatura. Então ele, sabendo que Jesus ia passar, e ele queria ver Jesus, ele se posiciona num sicômoro, que é um tronco de árvore, né? Ele sobe nessa árvore para poder enxergar Jesus, e fica posicionado de forma a ver o Mestre. Então quando o Mestre vem chegando, Zaqueu vê aquela figura, ele se maravilha, né? com tamanha a desenvoltura de Jesus. E ele percebe que Jesus vai caminhando justamente em direção a ele. E ele vai ficando cada vez mais feliz. E quando Jesus chega próximo à árvore onde está Zaqueu, ele diz, Zaqueu, desça dessa árvore e prepare a sua casa, porque hoje eu preciso de hospedagem para mim
e para a minha comitiva. Zaqueu não acredita naquilo. Ele entra num júbilo tão grande, numa felicidade enorme, que ele desce dessa árvore e é narrado que ele dá um abraço tão fraternal em Jesus, né? E tamanha felicidade dele. E Jesus, nos é narrado que ele dá o braço para Zaqueu e os dois vão conversando em direção à casa de Zaqueu até chegar lá. E Jesus vai escutando então todas as conversas, mesmo sem ser muito edificantes de Zaqueu, e com muita atenção. E isso deixa Zaqueu muito efusivo, muito feliz. Mas ao mesmo tempo, quando eles estão caminhando para a casa de Zaqueu, os apóstolos começam a pensar consigo mesmo, né? Principalmente Simão Pedro e Filipe. Mas como que o mestre que prega tanto o desapego às coisas materiais, tanto a necessidade de ajudar aqueles que são mais pobres, vai se instalar justamente na casa de um publicano pecador, né, de um homem rico, ele que condenou tanto essa riqueza que as pessoas acumulam, e eles entram nesse conflito, né, nessas perguntas, e ficam totalmente intrigados. Mas Jesus continua, porque sempre há uma lição a ser extraída, né, dos atos de Jesus. Quando eles chegam na casa de Zaqueu, então Zaqueu, eles sentam num alpendre, né, muito amplo, e Zaqueu começa a contar para Jesus os feitos que ele tem realizado no sentido de ajudar outras pessoas. E por que Zaqueu começa a fazer isso? Porque ele sabia da condenação do mestre por esse acúmulo de riquezas, né? Mas ele falou: mestre, olha, eu sei que o senhor sempre comenta que a gente não deve acumular riquezas demais e tal, que a gente deve distribuir com os mais necessitados. Eu gostaria de falar com o senhor tudo que eu tenho feito por aqueles que eu posso fazer, né, dada a minha condição. Eu procurei começar a cultivar várias grandes variedades, né, de plantas e de hortaliças na minha propriedade, para que eu tenha plantação ao longo do ano todo. E se eu tiver plantação ao longo do ano todo, eu vou ter a oportunidade de contratar pessoas para trabalhar ao longo do ano todo. E Jesus elogia Zaqueu. Fala: muito bem, Zaqueu, Deus também aprecia tudo isso que você está fazendo. E a cada elogio de Jesus, Zaqueu vai se sentindo mais feliz ainda, né? Mais em júbilo. E aí ele comenta: olha, mestre, eu também comecei a criar animais, porque com a criação de animais eu consigo contratar outras pessoas para trabalhar com eles. E assim eu percebo que muitas pessoas da cidade, pais de família, eu consigo empregar. E não é incomum pessoas saírem de Jerusalém por não conseguirem emprego lá e virem até Jericó me pedir emprego, e na maioria das vezes eu tenho tido condição, com a expansão desses trabalhos que eu tenho realizado, de contratar essas pessoas para que eles ganhem o seu sustento digno. E Jesus elogia mais uma vez Zaqueu. E assim continua esta conversa. Então Zaqueu, em um determinado momento, ele está tão feliz com a presença de Jesus e com esses elogios que Jesus faz a ele, que ele para, levanta e em um momento estende os braços a Jesus e diz: mestre, hoje, a partir de amanhã, eu irei dividir metade dos bens que eu tenho e distribuir com todos aqueles que são mais necessitados. E Jesus fica muito feliz de ouvir isso. E ele diz: e aqueles a quem eu prejudiquei, ou ao que eu tenha qualquer débito, eu irei pagar quadruplicadamente, ou seja, 4 vezes mais aquilo que eu devia. E Jesus, mais uma vez, comenta com Zaqueu que a presença de Deus então se fez naquele lar, que ele é um homem de júbilo e é um servo bom, por isso estar realizando. E Zaqueu diz: mestre, eu preciso que meus filhos conheçam o Senhor também. Então o Senhor me dá alguns minutos que eu vou me ausentar para chamar os meus filhos para conhecê-lo. Quando Zaqueu se ausenta, então os discípulos, que já não estavam se aguentando, né, alguns deles, perguntam para Jesus. Aí começa uma chuva de perguntas para ele, né? Mestre, mas o que é que o Senhor está fazendo? O Senhor nos ensinou que deveríamos nos relacionar com os mais necessitados. E olha onde o Senhor vem se hospedar. Com tantas casas simples nessa cidade, o Senhor vem se hospedar justamente na casa de um homem de vida reprovável, que acumulou tantas riquezas assim. E continuam fazendo todas essas indagações. Jesus não fala nada.
e espera eles se acalmarem. A hora que eles param de perguntar e se acalmam, então Jesus faz a seguinte pergunta: quem disse a vocês que o Evangelho veio para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? E essa é uma pergunta que eles não estavam esperando. E aquilo toca profundamente no pensamento dos discípulos. E Jesus continua, ele fala: quem será que é mais importante nessa roda da vida? O mendigo que preocupa-se apenas consigo mesmo, né? Aquele que tem as suas responsabilidades diárias apenas, ou um homem como Zaqueu, que está procurando multiplicar os seus talentos para assim empregar aquele pai de família que tem 4, 5, 6 filhinhos ao seu pé, chorando pela necessidade do pão de cada dia, para matar a sua fome. Quem será que está contribuindo mais com esta roda da vida? Mas Jesus, nós sabemos que ele não desfaz de ninguém, né? Tanto o mendigo também é importante para ele, mas ele estava mostrando uma outra face de reflexão aos discípulos. Então ele comenta: na terra há 2 tipos de homens que acumulam riqueza. Há os homens que acumulam riqueza, a qual fica presa nos seus cofres, e que eventualmente eles dispõem de uma moeda de ouro para o miserável que está na rua matar a sua fome do dia. Olha que interessante isso, matar a fome do dia. E há outros que aproveitam a sua riqueza para distribuir, né, esses seus talentos, para fazer com que eles sejam duradouros nas vidas dos outros. Eu entendo como duradouro nas vidas dos outros, por exemplo, é um emprego que pode durar vários anos e pode ser o sustento de uma família toda, né? E ele comenta que então Zaqueu se está neste momento na condição destes segundos, desses que angariaram tesouro, mas que o multiplicam, fazendo com que possa servir a outros também, né? Então, depois de Jesus fazer essa reflexão, então Filipe olha para o mestre e diz: mestre, me perdoa, eu nunca havia pensado, né, desta maneira, por esse prisma. E André, que estava ouvindo tudo aquilo, também se sente em júbilo. E aí é dito que Jesus, quando Zaqueu retorna então com seus filhos, eles são apresentados a Jesus, e Zaqueu pede então para fazer um banquete, que eles iriam passar a noite juntos, todos eles, e convidou todos os seus empregados, né, para participarem, e disse que foi uma noite de alegria, de cantoria e de grandes reflexões, né, pelos ensinamentos de Jesus. E é dito por Humberto de Campos, né, através de Chico Xavier, que é nessa passagem que Jesus então parte o pão à mesa, distribui como era comum ele fazer, e que é neste momento que ele conta a famosa parábola dos talentos, né? Então essa é uma passagem emblemática que vem dizer o que para nós? Vem dizer que o bem, às vezes, ele está presente em situações que nós ainda não conseguimos reconhecer, ou que a gente pré-julga, né, por ter o nosso entendimento também. A gente não deve se autoflagelar por isso. E que isso tem a ver com a maturidade do espírito, né? Olha o que Jesus trouxe de ensinamento extraindo disso. Ele não reprovou o homem que era republicano, mas certamente haviam republicanos que não conduziam a sua vida como Zaqueu. Por que é que será que Jesus escolheu Zaqueu para dar esse exemplo, né? Então, tanto nós, se nós estamos numa situação de miserabilidade ou de riqueza, tudo depende do que a gente vai fazer com isso, né? Esse é o ensinamento que Jesus veio encerrar nessa lição tão bonita, que é chamada o servo bom, que é um exemplo de homem de bem também. Então eu separei alguns exemplos aqui de algumas pessoas de bem, a começar pelo Mestre Jesus, né? E que ele diz o seguinte, são algumas frases para a gente refletir. O maior dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Sempre frases às vezes curtas, reflexões que são um pouco mais curtas, mas encerrando ensinamentos enormes, né? Então amar a Deus, a gente entende Deus, né, da nossa forma e consegue amá-lo, e amar o próximo como a si mesmo ainda não é fácil, né? Mas é o convite que ele nos fez há tanto tempo. Chico Xavier, que a gente tem um apreço tão imenso, né, pela bondade deste homem, separei 3 frases dele aqui, né, que é um dos grandes exemplos de bem. Que felicidade nossa no Brasil é ter Chico Xavier, né?
Agradeço todas as dificuldades que enfrentei. Não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. Olha que interessante. As dificuldades nos impedem de caminhar. Mesmo as críticas nos auxiliam muito. Então é um homem que pensa à frente, né? Chico também diz o seguinte, ó, tudo o que criamos para nós, de que não temos necessidade, se transforma em angústia, em depressão. Então, olha, tudo que criamos para nós, de que não temos necessidade. E aí é um convite a refletir, eu tenho necessidade disso mesmo? Então, tudo que não tem necessidade se transforma em angústia e em depressão. Às vezes a gente já tem uma casa muito boa, mas quer uma casa muito maior ainda. Vai lá, se endivida, e às vezes essa dívida depois, o que era para ser alegria, pode virar uma situação até de angústia, né? Dando um exemplo aqui, muito simplório na verdade, mas às vezes a posição de um cargo que a gente queria tanto assumir, depois fala, meu Deus, como que eu não tinha noção de tanto de problema que eu ia enfrentar com isso, né? Então essa é uma reflexão de Chico Xavier, que era um homem que absolutamente a gente nunca viu competindo por nada, né? Mas sempre fazendo bem. Ele dizia também o seguinte, ó, fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. Magoar alguém é terrível. Separei uma frase de Gandhi também que diz assim, sempre considerei um mistério a capacidade dos homens de sentirem-se honrados com a humilhação de seus semelhantes. Então a gente ainda vê tantas coisas, né, ocorrendo no dia a dia e a gente tem que tomar cuidado para às vezes maquinalmente não ocasionar esse tipo de humilhação, às vezes não intencional, mas que pode magoar muito uma pessoa, né? O Dalai Lama diz assim, ó, só existem 2 dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver. E a Madre Teresa de Calcutá, que foram esses 4 que eu separei, mas obviamente tem muito mais pessoas, né? Ela diz assim, ó, é fácil amar os que estão longe, mas nem sempre é fácil amar os que vivem ao nosso lado. Eu entendo que ela está falando justamente o próximo mais próximo, que é o nosso círculo familiar, né? A todos os que sofrem e estão sós, dai sempre um sorriso de alegria. Isso é uma outra frase dela. Não lhes proporcionem apenas os vossos cuidados, mas também o vosso coração. Isso tem a ver com aquilo que Kardec falou, né? Que às vezes a pessoa está necessitando não só do material, ou muito mais de algo que é emotivo, né? Às vezes apenas ser ouvido, por exemplo, né? Então fazer essa caridade que não é só do material. Ela diz o seguinte também, ó, se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo. Seja honesto assim mesmo. E aí tem alguns itens que um repórter foi perguntando para a Madre Teresa, então é pergunta e resposta, né? O dia mais belo, ela responde hoje, a coisa mais fácil, errar, o maior obstáculo, o medo, o maior erro, o abandono, a raiz de todos os males, o egoísmo, a distração mais bela, o trabalho, a pior derrota, o desânimo, os melhores professores, as crianças, a primeira necessidade, comunicar-se, o que traz felicidade, ser útil aos demais, o pior defeito, o mau humor, a pessoa mais perigosa, a mentirosa, o pior sentimento, o rancor, o presente mais belo, o perdão, o mais imprescindível, o lar, a rota mais rápida, o caminho certo, a sensação mais agradável, a paz interior, a maior proteção efetiva, o sorriso, o maior remédio, o otimismo, a maior satisfação, o dever cumprido, a força mais potente do mundo, a fé, as pessoas mais necessárias, os pais, a mais bela de todas as coisas, o amor.
Então, gente, são exemplos, né, muito bons que nos fazem refletir e sempre nos convidam a seguir aquele caminho, porque todos nós temos o desejo do bem. Muitas vezes esse bem que a gente realiza, quando a gente está na casa espírita, eu vejo às vezes alguns brincarem comigo, né, falar, na casa espírita é bonzinho, é só sair da casa espírita, pronto, aí todo mundo te conhece de verdade. Mas esse desejo de fazer o bem, ainda que seja na casa espírita, nos é dito por Emmanuel que isso é natural. Porque mesmo que seja 2, 3 horas que nós estejamos aqui, essa vontade de fazer o bem, ela já está aflorando no nosso espírito, né? E muitos de nós conseguimos, ao longo do dia, fazer mais o bem do que o mal, né? Vamos também ressaltar isso em nós mesmos. E finalizando, porque está nesse item sede perfeitos, tem a parábola do semeador. A parábola do semeador diz o seguinte, ó, saiu aquele que semeia semear, e enquanto semeava, um pouco de semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros vieram e a comeram. Outras caíram das pedras e logo germinou, mas logo queimou-se com o sol, pois tinha acabado de nascer, e como não tinha raízes, secou. Outras igualmente caíram nos espinhos, e os espinhos cresceram e a abafaram. Outra, enfim, caiu na terra boa, que dava frutos, havendo grãos que rendiam 100 por 1, outros 60 e outros 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Então essa é uma parábola de Jesus, e rapidamente o que é que ela quer dizer, né? Então esse exemplo da semente, a semente é o quê? A semente é o Evangelho de Jesus. São os ensinamentos que ele veio nos trazer, é a boa nova. Então, essa semente que caiu na estrada e o pássaro logo comeu, é aquela pessoa que recebeu o Evangelho de Jesus, mas isso ainda não fez qualquer ressonância dentro dele. Então, simplesmente, Jesus fala isso, aquilo, mas eu acho que ele só foi mais um filósofo, e é uma pessoa que não tem intenção ainda de, ou curiosidade, né, de entender um pouco mais do Evangelho que ele veio nos trazer. O segundo exemplo é a semente que caiu nas pedras. Então, olha, logo germinou, mas logo queimou-se com o sol. Não criou raízes, né? Pois não tinha acabado de nascer e não tinha raízes. Então, esse é aquele que ouve a palavra e o Evangelho de Jesus e ele se jubila com isso. Mas isso é muito fugaz, muito rápido. Ao longo de algumas semanas, ou possivelmente até meses, com o decorrer do dia a dia, ou com alguém que às vezes aponta para você, está virando um cristão, ou está virando um fanático, a pessoa então já se afasta achando que aquilo esse Evangelho de Jesus pode nem fazer bem a ele, né? O terceiro exemplo é a semente que caiu nos espinhos. Os espinhos cresceram e abafaram. O que representa figuramente os espinhos aqui? São as nossas tribulações do dia a dia, as nossas vicissitudes do dia a dia, no bom sentido, né? Aquilo que a gente acaba dando mais importância a tudo que temos que realizar do ponto de vista material e acaba se abafando esse ensinamento que é espiritual, né? Essa conexão com algo que é superior. E por último, é a representatividade do homem de bem, que é aquela semente que caiu em boa terra. Então a semente, que é o Evangelho, entrou em contato com aquela pessoa que entendeu a mensagem de Jesus, que se identifica com todos esses ensinamentos que ele veio trazer e procura vivenciar, procura evoluir moralmente. Então esse é o homem de bem, né? Então esse é o que vai dar frutos, esse é o que vai se relacionar com esse Evangelho, fazendo o bem a si mesmo e o bem para os outros. Eu agradeço imensamente a oportunidade e a tolerância e a paciência de vocês em me ouvir e desejo que todos tenham um excelente dia. Muito obrigado.